UFO 2023/2. A separação da luz branca nas cores do arco-íris ao passar por um prisma, processo chamado de dispersão, dá origem a uma imagem famosa. Sim, você vê em tudo que é didático, né? A luz branca vem, quando ela entra no prisma, ela se começa a dispersar, já começa a abrir, ó, várias cores diferentes, e quando volta para o meio exterior, seria o ar, ela vem ainda mais afastada um pouquinho, e saem assim, meio que paralelas, formando um arco-íris. Sabendo-se que a refração da luz é descrita pela lei de Snell, que diz que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, ele te deu a lei de Snell, nem precisava, em que os ângulos são medidos em relação à reta normal à superfície, exatamente o θ1 e o θ2, e que N1 e N2 são os índices de refração dos meios, né, o de chegada e o de saída, digamos, quando atravessa, responda aos itens abaixo. Vamos lá. Lembrando que eu vou tentar dar a resposta, né, de como te mostrar como que você deveria apresentar, né? Você tem a seção do rascunho, que seria o papel ali que você faz o rascunho, e tem o que você realmente, de fato, escreve na folha de resposta. Vou tentar deixar isso claro. É uma das principais funções dessas aulas aqui, até porque a resolução comentada dessa questão você encontra no PDF da própria UFO, no site da UFO, é eu tentar te mostrar como você tem que pensar na hora de escrever a resolução final ali que vai ficar na folha de resposta. Então, vamos lá. A primeira letra A fala: a partir da dispersão da luz, isto é, da separação das cores, o que se pode concluir sobre a relação de dependência? Tem que pegar nessas palavras, tem que interpretar bem, pegar o que está perguntando. Entre o índice de refração e a frequência da luz incidente. Então, vamos lá. Dá para escrever aqui? Não, escrever já de baixo. Vamos lá. A. Então, isso é muito comum na UFO, né? Um dos itens é puramente discursivo mesmo, no sentido de que é teórica a explicação e o outro tem você tem que fazer o passo a passo da resolução, usar equações. É muito comum esse plano em física na UFO. Eu tenho que escrever a partir da dispersão da luz, isto é, a separação das cores, o que se pode concluir, né, da relação independente. Então, vou colocar assim: observa-se que quanto maior a diferença do índice de refração entre dos índices de refração observa-se que quanto maior a diferença dos índices de refração do meio incidente, que é o meio de onde a luz vem, e do meio refratado, né, onde a luz refrata, no meio para onde a luz refrata, quanto maior a diferença dos índices de refração do meio incidente do meio para onde a luz refrata, mais o feixe, vou colocar entre aspas, dobra. Isto é, se afasta ou se aproxima da normal. Então, o que eu disse? Quanto maior a discrepância entre o índice de refração do ar, nesse caso, e o índice de refração do vidro, que é feito o prisma, quanto maior é essa diferença entre os índices de refração, mais a luz dobra. Nesse caso, ele vai se aproximar da normal. Como? No prisma apresentado, a luz vermelha, vou colocar aqui, menor frequência, se inclina menos em direção normal que a luz, olha o que ele pôs aqui, violeta, nota-se que conclui-se, né, que for concluir, conclui-se que
o índice de refração do prisma, do material, né? Vou colocar do material do prisma, de que é feito o prisma. O índice de refração do material de que é feito o prisma é maior para, é menor, melhor. É menor, dobra menos. Para frequências menores, vermelha. Aí tem que saber, né, que a cor vermelha é menor frequência e a violeta é maior frequência dentre as frequências, o espectro ali da luz visível. Conclui que o índice de refração do material de que é feito o prisma é menor, ou seja, dobra menos, para frequências menores, luz vermelha, e maior para ondas de, ou melhor, feixes, né, vou colocar ondas eletromagnéticas de frequências mais altas, luz violeta. Pronto. Para mim isso aqui já explica, né? Ó, pode concluir o que se pode concluir da relação de dependência entre o índice de refração e a frequência da luz. Observe que quanto maior a diferença do índice de refração do meio incidente do meio para onde a luz refrata, mais o feixe dobra, isto é, se afasta ou se aproxima do normal. Como, no prisma apresentar a luz vermelha, menor frequência, se inclina menos que a luz violeta, eu preciso colocar maior frequência, aqui, conclui-se que o índice de refração no material de que é feito o prisma é menor, ou seja, dobra menos para frequências menores, luz vermelha, e maior para ondas eletromagnéticas de frequências maiores, mais altas, luz violeta. Para ondas eletromagnéticas, vou colocar aqui, ó, ficar mais claro, vou colocar para frequências mais altas. Assim fica mais claro. Observe-se que quanto maior a diferença dos índices de refração do meio incidente do meio para onde a luz refrata, mais o feixe dobra, isto é, se afasta ou se aproxima da normal. É o que está aqui no desenho, ó. Está se aproximando. Vê que a luz vermelha não dobra tanto, a luz violeta é que mais quebra, né? Dobra aqui. Isto é, se afasta ou se aproxima da normal. Como? No prisma apresentado, a luz vermelha, menor frequência, se inclina menos que a luz violeta, maior frequência, conclui que a refração do material de que é feito o prisma é menor, dobra menos, para frequências maiores, frequências menores, luz vermelha é menor para frequências menores, e maior para frequências mais altas, luz violeta. Afinal, se inclina menos que a violeta, maior frequência, conclui que o índice de refração do material que é feito o prisma é menor, dobra menos para frequências menores, luz vermelha. Não precisa escrever luz vermelha e luz violeta de novo. Isso está redundante, por isso está me deixando estranho o texto. Eu já falei que é menor. Conclui que a refração material de que é feito o prisma é menor para dobra menos para frequências menores e maior para frequências mais altas. Né? Vou colocar aqui maior dobra mais. Acho que agora fica melhor, fica mais claro. Que é a relação que ele se pede. Eu finalizo com ela, né? A relação que ele pede. Conclui que o que se conclui? Que o índice de refração do material de que é feito o prisma é menor para frequências menores e maior para frequências mais altas. Pronto. Isso é uma coisa que muita gente não aprende logo no início. A gente pega sempre o índice de refração daquele meio, né? E na verdade, o mesmo material tem índice de refração, tem vários índices de refrações. Tem um índice de refração para a luz vermelha, tem outro índice para a luz violeta, tem outro índice para a luz verde, tem outro índice para a onda de rádio, tem outro índice para. Depende da frequência, o índice de refração. Então, o índice de refração, depois a gente acaba revendo isso, não é uma propriedade puramente do material. Ele é do material em relação à frequência. Então, o vidro tem uma índice de refração tal para a luz vermelha, por exemplo. Já é outro para a luz violeta. Tá? Por isso que dobra diferente. Então, acho que essa resposta aqui ficou legal. Beleza? Então, aqui tenta fazer com letra não muito grande, enfim, para caber no espaço ali. Agora vamos para o item B. E aí é bom esse espaço aqui, porque eu vou
usar esse desenho. Creio eu que na resolução, se não tiver a figura, eu creio que deve ter na folha de resposta, você copia essa figura do jeito que está, porque eu vou precisar dela para poder explicar para o examinador, né, na folha de resposta, o raciocínio. Vamos ler a B aqui. Considerando que um raio de luz inicialmente horizontal, isso é importante, tá? Inicialmente horizontal, sai de um prisma que é um triângulo equilátero, então ele está saindo de um prisma que é um triângulo equilátero, que do lado de fora o raio de luz se propaga pelo ar, então aqui está dizendo que é o ar, e que o índice de refração do material desse prisma é raiz de 3, calcule o ângulo de deflexão, isso aqui não é um ângulo de refração, isso aqui nem o de incidência, é o de deflexão. É a dobra que eu falei no item A, quanto ele dobra, né, ao sair. Tá? O que ele fez então? Como que eu chego nesse ângulo? Ele prolonga o raio, aqui ó, tracejado, como se não tivesse nada. Imagine que não tivesse aquela parede do prisma. Ele iria naquela direção, reto, horizontal. Mas, ao sair do prisma, ele dobra, deflete. E aí, ele compara para onde ele estava indo, para onde ele acabou indo de verdade. Esse ângulo aqui é o que ele quer, que é o ângulo θ. E ele chamou de θ. E agora eu tenho que explicar, né? Considerando que o considerando de que lado de fora, a radius propagada pelo ar e que o índice de refração material calcule o ângulo de deflexão θ. Eu tenho que explicar como que eu calculo esse ângulo aí. Tá? Então é o seguinte, eu vou primeiro fazer o rascunho. Como você tem que pensar no dia da prova? Eu vou rabiscar aqui o material, esse desenho, né? De preferência rabisca esse aqui ou não da folha de resposta final. E você vai colocando aqui, e depois você vai explicar. Então eu vou explicar primeiro para vocês, que é o que você tem que pensar, né? Esse ângulo aqui, ó, é 60, porque esse triângulo é equilátero. Primeiro eu vou só explicar para você, que é o que você tem que pensar no rascunho. Depois eu vou pegar tudo que eu falei para você nessa gravação e vou redigir, organizar o raciocínio. Ó, aqui é 60. Talvez você nem precise desse aqui, mas você coloca, ó. Aqui é 60, por quê? Triângulo equilátero, ângulos internos de 60 graus. Tá? Esse ângulo aqui, ó, como esse aqui é horizontal, ele falou assim, isso tá, um triângulo equilátero, que do lado de fora o radius propaga. Bom, ele podia ter dito, acho que seria mais preciso se tivesse dito que era paralelo, porque o único jeito de resolver é assumir que essa aresta também, apesar de pelo olhômetro você vê que ela tudo aparenta que ela seja horizontal, o correto seria a UF ter colocado, tá? Que esse feixe que é horizontal é paralelo ao lado do triângulo equilátero, tá certo? Porque eu podia ter esse triângulo equilátero, não, essa base não, ele está um pouquinho inclinado, ele ainda teria os 3 anos 60, se tivesse 1 grau inclinado, você não ia nem conseguir ver. O 0,05 grau inclinado já não seria aqui 60 graus, porque aqui seria horizontal e o triângulo, a base dele não estaria na horizontal. Então era importante ter dito isso, mas vamos supor que a UFO falou. Supondo que o feixe está paralelo à base do triângulo, esse ângulo aqui também é 60. Vamos dar nome de letrinha, porque isso vai facilitar uma outra dica. Esses ângulos aqui, ó, mais importantes, vamos dar letra para eles, porque vai facilitar na hora de explicar. Essa é uma dica que eu dou. Então, vamos chamar ele de alfa. E vou colocar aqui, ó, alfa é igual a 60. Daqui a pouco eu vou explicar tudinho, vou redigir. Primeiro eu quero que vocês entendam, que é o que você tem que fazer no dia da prova. Você resolve o rascunho e depois organiza o raciocínio. Não precisa fazer de uma tacada só. Aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar a normal aqui, ó. A parede direita, né, a aresta direita do triângulo. Ela faz 90 graus. Por que que é importante eu traçar a normal? Porque esse ângulo que o feixe faz com a normal é o nosso conhecido ângulo de incidência, vou chamar de I. E esse ângulo que ele faz com a normal do lado de lá, que é daqui até aqui, é o ângulo de refração, que eu vou chamar de R. Tem um chão de θr, mas pode confundir com o próprio θ, eu vou chamar simplesmente de R. E aí eu quero que você perceba que esse ângulo aqui, ó, que eu vou pôr de verde, é exatamente do mesmo tamanho do que o I, ó, porque ele é oposto pelo vértice com o ângulo I. Porque aqui tem um prolongamento dessa linha horizontal, aqui tem o prolongamento da normal. Então, são opostos pelo vértice. Mas aqui eu vou chamar ele por enquanto de beta. E vou colocar que ele é igual ao I. Certo? Agora, aqui eu vou usar com rascunho. Eu vou usar a lei de Snell, que ele mesmo deu. Só que eu vou usar agora de usar as letras I e R, porque para mim é mais claro que colocando 1 e 2.
meio de incidência e R meio de refração, e vou calcular o valor do. Cadê? Ah, eu já sei o I, vou calcular o valor do R. Como que eu sei o I, gente? Isso aqui é anormal, não é? Esse aqui eu sei que é 60, né? Porque é paralelo à base. Então aqui eu tenho duas linhas paralelas e uma transversal. Então esse ângulo e esse são alfa e o 60 são correspondentes. Tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de gama também, porque na hora de explicação vai ficar melhor. Já que eu estou usando ele aqui para explicar para vocês. Então alfa e gama são ângulos correspondentes, duas paralelas e uma transversal. Se aqui é 60 e daqui até aqui é 90, porque isso aqui é normal, então o I é 30. Agora eu vou usar a lei de Snell, que fala que o NI seno de I é igual a NR seno de R. Essa vai ser a única parte de continha que eu vou ter que colocar na resolução final, mas vou fazer no rascunho antes. NI é o de incidência, é o meio do. Por isso que eu vou chamar de IR, meio de incidência. É o prisma, raiz de 3. Seno de I, seno de 30. N de R. Aqui outra coisa que eu acho que a U precisava ter dito, não sei se está no início da prova, não reparei, acho que não. Mas o A normalmente se usa para índice do A, ele afirma que é o A, então por isso que eu acho que ele queria que a gente soubesse disso. Se usa que o A é um índice de fração igual, né, aproximadamente, assim, a diferença entre o A e o vácuo é desprezível em termos de índice de fração. Então se usa o mesmo índice de fração do vácuo, que é 1. E seno de R. Então vai ficar que seno de R vezes 1, que é o seno de R, é raiz de 3 vezes seno de 30, que é meio, né, tabelinha trigonométrica, raiz de 3 sobre 2. É da mesma tabelinha, então você conclui que o ângulo R é 60, porque o ângulo que tem de 0,90, cujo seno é raiz de 3 sobre 2, é o 60. Então você agora já sabe que o R é 60. Esse aqui é igual ao I, então ele é 30. Esse verde aqui. E percebe que o θ é o R menos, né, o θ é o R, que é 60, menos o I, que é 30, que dá 30 graus. Pronto, rascunho, achei o teto. Agora, como que eu explico isso para o examinador? Vamos lá, vou colocar aqui. B. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para facilitar a nossa vida, ficar subindo e descendo toda hora. E, tação, por favor. Botou o traço. Bem. Pronto. Pronto. Tá aí. Você reproduz, se não tiver na folha de resposta, você reproduz o desenho. Então tem que ficar subindo e descendo. Vamos lá. O que, que a gente vê primeiro? Como o prisma, como que ele escreveu? Qual foi a palavra que ele usou aqui? Quando ele fala que é triângulo equilátero, sai de um prisma que é um triângulo equilátero. Na verdade, é a secção do prisma, né? Não é o prisma. O prisma em si é tridimensional. Ou é um prisma equilátero. Não, porque daí teria usado igual. Então, é como a secção do prisma é um triângulo equilátero. Ah, é importante fazer uma coisa aqui primeiro. Pela figura, tem-se que. Tipo assim, que eu vou usar a figura vai estar desenhada na folha de resposta, né? Com esses rabiscos aí. Como a secção do prisma é um triângulo equilátero, seus ângulos internos medem 60 graus. Vou colocar assim aqui.
Mas você coloca a bolinha em cima, tá? Por que eu não consigo fazer? Ah, consegui. Como a secção do prisma é um triângulo equilátero, seus ângulos internos medem 60 graus. Sendo assim, gama... Eu tenho que escrever com caneta. Sendo assim, gama... E o gama vai estar escrito aqui, né? Vai ter colocado algo assim no desenho, ó. Gama, aqui alfa, aqui I, aqui beta. Ó, acho que no desenho final você vai colocar assim, ó, fica mais claro. Você não coloca os valores aqui, você coloca só as letras que eles representam. Pronto, pronto. Assim, ó, o desenho final que vai apresentar, você coloca aqui. Esse é R, isso. Acho que fica melhor para o examinador. Alfa, I, beta. Esse aqui foi o teta. Aqui é o que eu quero. Beta, teta, R, alfa, I e gama. Pronto. E aí, então, assim, como a seção do prisma é um triângulo equilátero, seus ângulos internos são 60. Sendo assim, alfa é igual a 60 graus. Aí você vem, como... Alfa não, gama, gama. Como alfa... Como, vou escrever com letra cursiva, minha mão. Como alfa e gama são ângulos. Não, tem que colocar antes assim. Ia falar que eles são ângulos correspondentes, mas antes por quê? Tem que explicar para o examinador. Supondo que, né, já que a UFO não colocou, a aresta da base do triângulo também seja horizontal, apesar de você não ter colocado, examinador. Tem-se que o feixe incidente é paralelo à aresta da base. E, por isso, dois pontos. Cadê? Alfa e gama são ângulos correspondentes. E alfa é igual a gama, que é 60 graus. Deixa eu colocar essa linha aqui não. É hábito meu. Ponto. Continuando. Então agora eu já mostrei que esse 60 e esse 60, tá? Aí você vem, agora vamos mostrar que o I é 30. Aí foi a próxima coisa que eu descobri. Observando que alfa, observando pela figura, vamos fazer assim, observando pela figura, nota-se na figura que alfa e I unidos formam o ângulo entre a, vou escrever com essa caneta aqui, a normal e a aresta do triângulo, dois pontos. Ou seja, alfa mais I é igual a 90. Como alfa é 60, já coloca aqui. Então, 60 mais I é igual a 90. Portanto, coloca aqui
I é igual a 60, 90 menos 60. Você não precisa fazer tantas passagens, isso é outra dica que eu dou. Não precisa fazer, então I é igual a 90 menos 60. Então I é igual a 30. Não precisa, você pode colocar direto aqui igual a 30, pouco espaço. Isso aqui o examinador já entende, não precisa você explicar aqui. Então é 90 menos 60, então I é igual a 30. Já ganham as linhas aí. I é igual a 30. Eu gosto de fazer uma marquinha em volta de resultados importantes assim, ó. Isso não é proibido não. Beleza. Aí você puxa um acesso, acabar o espaço na coluna e continua aqui. Aí você vem usando agora a, chamou de lei de Snell ou lei de Snell-Descartes lá em cima? Ele chamou só de lei de Snell, né? Lei de Snell, usando a lei de Snell, tem-se que, e escreve a lei de Snell. NI seno I igual a NR seno R. Se tiver espaço sobrando, você escreve que NI I é de meio de incidência e R é meio de refração. Como eu acho que o espaço não é tão grande na UFO, acho que ele entende quando você substituir os valores. Então, aqui o meio de incidência, você coloca a raiz de 3. Aqui você coloca o seno. E outra, o I e o R também vão estar escritos na figura, né? E eu comecei pela figura, tem esse Q. Seno de 30 é igual a N de R, que é 1. Não preciso explicar como é o ar, então N de R é 1. Tá? Ele já falou que é o ar, na verdade ele nem disse que é 1, então na verdade eu estou forçando uma coisa que foi falha deles. Vezes o seno de R. Aí você vai substituir, não precisa explicar como o seno de 30 é meio. Você já pega e coloca aqui meio. Não tem espaço para tanta explicação. Aí essa é coisa que é de conhecimento que você já tem que saber, então o examinador também. Né? Não precisa eu explicar como o seno de 30 é meio. É mais importante o que estiver mais focado para essa questão, que é isso aqui, ó, de onde vê os valores. E aí você vem aqui, ó, seno de R, então, é raiz de 3 sobre 2. Aí você coloca, portanto, R tem que ser 60. Ah, pela tabelinha do seno, cosseno e tangente, não. Já coloca assim, então R é igual a 60. Pronto. Aí você vem aqui, ó. Então agora já tem o R. O que você vai ver? Colocar agora dizer que o beta é igual a I. Então você coloca assim, ó. Observa-se na figura que beta, beta e I são ângulos opostos pelo vértice. Sendo assim, dois pontos. Beta, melhor, I igual, melhor, beta é igual a I, que é igual a 30. Finalmente, agora sim, ó, agora já tenho beta e R, achei R e beta, e eu quero teta. Aí você vem no finalmente, pela figura, nota-se que beta mais teta é igual a R. Beta mais teta é igual a R. Não precisa explicar mais que já está desenhado na figura e você já está escrevendo aqui. Então, né, essa setinha, vai ficar 30 mais teta é igual a 60. Então, vai colocar assim na linha de baixo, que nem a UFO faz. Teta é igual a 60 menos, eu não preciso escrever isso, é igual a 30. E marca. Pronto. Tá? Talvez tenha que fazer a letra um pouco menor que a minha ou cortar umas palavras para caber no espaço, que eu sei que é um pouco reduzido o espaço aí na folha de resposta, mas eu acho que cabe. Não fui. Então, o que você pode economizar? Não precisa, na hora de fazer as continhas, você explicar cada etapa da continha, por que que aqui subtraiu, por que que passou dividindo. Ah, passando dividindo, não precisa falar isso. Você só escreve. Tá? Se escrever seu raciocínio para achar cada ângulo, né? Então, como a secção do prisma é um triângulo equilátero, eu expliquei que os ângulos são 60. Então, gama é 60. E isso, como que eu falo assim? O que que facilita? A grande sacada disso é você ter na folha de resposta a figura, que eu acho que tem. Essa figura original vem aqui. E lá na folha de resposta, se você usou,
Você usa a do rascunho para marcar os dados e na folha de resposta você só dá os nomes das letrinhas de cada um. E aí você coloca, pela figura, tem-se que. Escrevi errado, né? Dá uma revisada. Como a secção do prisma é um triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. Sendo assim, gama é igual a 60. O gama está ali, é só o examinador olhar. Supondo que a aresta da base do triângulo também seja horizontal, quem não falou isso, tem-se que o feixe incidente, dá uma cutucadinha, tem-se que o feixe incidente é paralelo à aresta da base e, por isso, alfa e gama são ângulos correspondentes e alfa igual a gama igual a 60. Significava como isso aqui, pelo teorema de Thales, não precisa. Tá? Nota-se na figura que alfa e i unidos ou somados formam o ângulo entre a normal e a aresta do triângulo. Aqui você podia colocar aqui, ó, normal, escrever assim, ó, no desenho, para não ficar dúvida. Entre a normal e a aresta do triângulo. Aí dois pontos. Então, alfa mais e é igual a 90, 60 mais e é igual a 90 é igual a 30. Usando agora a lei de Snell, tem-se que. Aí você escreve na lei de Snell e descobre que o R é 60. Observa-se na figura, beta e I são ângulos opostos pelo vértice, sendo assim, beta, aí pela figura, tá? Aqui você marcou o beta, você marcou I. Então ele tem que ver que é prolongamento, prolongamento. O vértice, sendo assim, beta, eles vão dizer, como um é prolongamento de prolongamento, não precisa explicar esses detalhes. Isso aqui eu expliquei para você, né? Que aqui é na aula. Para o examinador, você já pode omitir alguma coisa, senão sua resposta fica impossível de caber. Beta é igual a I igual a 30. Finalmente, pela figura, nota-se que beta mais θ é igual a R, tá aqui bem claro. Beta mais θ é igual a R, portanto, 30 mais θ é igual a 60, θ é igual a 30. Não precisa falar, passei o 30 de subtraindo para o outro lado. Não precisa. Fechou? É isso, galera. Espero que tenham entendido a ideia. Então, faz o rascunho. Aí organiza o raciocínio passo a passo, que é mais ou menos o que um professor faz. Por isso que é legal para treinar para a segunda fase, é você resolver a questão e explicar para alguém. Nem que seja para o bichinho de pelúcia, se não tiver um amigo do lado. Para um bichinho de pelúcia, para parede, se não tiver um bichinho de pelúcia, para qualquer coisa. Explica, continua explicando para um colega e vê se faz sentido para você a lógica daquilo, tá? Tem até mais uma folha aqui, não precisa. A lógica que você falou e se você entenderia aquilo, né? Se ela está baseada. Basicamente, você tem que praticar, porque você tem que pensar que o examinador é uma pessoa que entende do assunto, mas ele precisa saber, a ideia é que ele entende, mas ele precisa saber se você entendeu o que você fez. Não pode parecer que você chutou. Não pode parecer que você resolveu testar isso e ver o que acontecia. Tem que mostrar, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Né? Aqui o gama é 60 porque o triângulo é equilátero. O alfa é 60 porque são ângulos correspondentes. O i é 30 porque alfa mais i dá 90. O r é 60 por causa da lei de Snell. O beta é igual a i porque são opostos pelo vértice. O θ é igual a 30 porque beta mais θ é r pelo desenho. Tá? Então você sempre dizer por quê você afirmou aquilo. Por quê? Mas não precisa explicar todos os detalhes, dá o motivo principal, tá? Que eles não precisam explicar tudo também mastigado, como já explicando para um recém-nascido, nem para algum colega que ainda não sabe nada, está aprendendo, nunca viu isso na vida, mas sim para alguém que entende, mas está te testando para ver se você sabe o que está falando. Ele vai trucar, mas espera aí, por quê? Ele não vai perguntar o porquê de tudo, mas por que, que o I é 30? Por que, que o θ é 30? Por que, que o R é 60? São as perguntas que você tem que responder. Né? Você não pode dizer, o R é 60. Tem que ter um justificativo, não precisa detalhar todos os detalhezinhos mínimos, mas sim, tem que dar pelo menos o motivo principal. Como que você chegou naquilo? Pensa nisso.